Muito bom. Como é que você está com a sua energia? Tem a energia física, tem a energia espiritual e tem a energia emocional. Você sabe que o princípio da energia é muito simples. Se você gastar mais do que você tem, você começa a ter problemas, né? Isso vale para dinheiro, isso vale para a saúde. Se você gastar mais da sua energia do que você tem, o seu corpo vai sofrer. Então, como é que está a nossa vida? Nós estamos vivendo ou sobrevivendo? Será que daria para medir a nossa energia? Então, a gente quer fazer agora aqui um pequeno exercício de energia. Então, vamos distribuir uma folha para cada um. O pessoal me ajuda aqui. Tá? As folhas estão aqui, ó, tá? Cada um pega, então, uma folha, uma por pessoa. Uma por pessoa, né? Uma por pessoa. Você tem uma folha aí que tem 4 lados. Do lado esquerdo é positivo, do lado direito é negativo. Na parte de cima é o quê e a parte de baixo é quem. Então é muito simples. O que energiza você? Lá, 1. Atividades, ambientes, comportamentos que deixam animado, focado, motivado. Por exemplo, o Fernando fala, correr para mim me energiza, certo ou não? Eu gosto de correr 80 quilômetros na montanha. É uma coisa de louco, eu não entendo, mas ele gosta. Ele fica energizado, eu acho maravilhoso, parabéns. Né? O que é que energiza você? O que é que quando você faz, você fala, está carregando as minhas energias emocionais? Deu para entender? Do outro lado, o que rouba a sua energia? O que te deixa cansado, frustrado, drenado emocionalmente? Né? O quê? Então são coisas, situações. Né? Por exemplo, quando eu não consigo cumprir a minha agenda semanal, eu não consigo, aquilo me drena, sei lá, não sei o que é. E embaixo é quem? Quem são as pessoas que te inspiram, apoiam, motivam, elevam o seu humor, te coloca para cima? Né? Por exemplo, time não vale aqui, tá? Time estaria na parte de cima, né? O Palmeiras me energiza, ou o Palmeiras consome as minhas energias, não sei. Mas aqui embaixo são as pessoas. É a única pessoa. Lá, eu sei que do Davi, se o Palmeiras perder, né, rouba a energia do Davi. Né? Então, quem energiza você? E quem rouba a sua energia? Pessoas que frequentemente deixam desanimado, irritado, inseguro, desmotivado. Atenção. Atenção. Pode ser que tenha pessoas que te deixam muito energizado e essa mesma pessoa, ela pode também roubar a sua energia. Então, de repente, você pode ter uma pessoa dos dois lados? Pode. Depende de como ela está agindo. Você está rindo por quê? Depende de como ela está agindo no momento. Minha mulher, o que ela rouba de energia, irmãos. Mas também quando está bem, o que ela carrega as minhas energias é fantástico. Por exemplo, né? Tranquilo? Vamos fazer? Vamos lá, escreve aí. Compartilhe com 2 pessoas da sua mesa aí, vamos lá. O que mais te energiza ou o que mais rouba a sua energia? O quê? Não fala das pessoas. As pessoas... Fala para o seu lado, olha, sabe o que mais me energiza? É isso. E aí ela fala para você, vai rapidinho, vamos lá. Compartilhe o que mais te energiza. O que é que mais... isso me deixa para cima. Quantos colocaram o que energiza quando você está tendo um bom tempo com os amigos, por exemplo? Quantos se sentem energizados com um bom tempo com os amigos? Isso é verdade, né? Quantos se sentem energizados quando pode descansar sozinho na quietude? Só a turma gosta de ficar sozinho também. Eu gosto das 2 coisas, por exemplo. Eu gosto de ficar sozinho e gosto de ficar com os amigos. Olha aqui. Atenção. Nesse negócio aí, por exemplo, quem? Eu até anotei aqui, eu botei tudo sigla, vai que alguém acha, né, esses nomes aqui. Mas você não pode, você tem que ter certeza de quem drena suas energias e de quem te coloca para cima. Às vezes a gente não quer pensar no assunto, não quer pôr os nomes. Mas eles existem, esses nomes, tá? Existe ou não existe?
Que enquanto você não reconhecer que existe, você está fazendo o que o Fernando disse aqui, você está empurrando um negócio para frente, que lá na frente você vai tropeçar e vai te machucar. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, você recebeu uma outra folhinha aí, e nessa folhinha vamos avaliar os resultados. Então, vou explicar aqui rapidinho. Você vai pegar o seu lado esquerdo da folha, para até dobrar no meio, se você quiser. Está lá, o que energiza você e quem energiza você, não é? Desculpe. Não é no meio da folha. 1 e 2. Tá? No meio da folha sim, desculpa, gente. 1 e 2. Você vai olhar só para a parte de cima da folha. Tá? O 1 e o 2. Olha lá. O que me energiza, o que rouba a minha energia. Você recebeu a sua folhinha aí? Tem esse quadrinho. Entre o que energiza você e o que, coisas de fazer, não são pessoas. Quanto tempo você gasta mais com o que energiza e quanto tempo você gasta mais com o que rouba a sua energia? Pensa na sua semana típica. Uma semana típica sua. Você vai fazer o seguinte. Você vai estimar uma porcentagem, tá? 60-40, 50-50. Pode ser 53,5, pode ser 55. Eu não sei se você tem essa precisão, tá? Por exemplo, olha, entre aquilo que me energiza e o que rouba a minha energia, né, eu passo mais tempo, 60% do tempo eu estou envolvido com o que me energiza. E 40% com aquilo que rouba a minha energia. Ou talvez seja meio a meio. Ou talvez 30% com energiza. Por exemplo, se o seu trabalho se o seu trabalho rouba a sua energia, talvez você está passando bastante tempo ali, né? Não sei. Mas se o seu trabalho, né, mais te energiza, deu para entender a ideia? Não. Faz uma estimativa. Aí você vai colocar a primeira linha, é isto. E na segunda a mesma coisa. Quem me energiza? Não é? Que seria o 3 e o 4. Não é? Com quem você passa mais tempo? Com pessoas que te energizam ou com pessoas que roubam a sua energia? Nossa, eu passo aqui nesse exemplo aqui, 70% do tempo eu acho, eu estou mais com lidando com gente que rouba a minha energia. Mas 30% do meu tempo eu estou com gente que me energiza. Deu para entender? Não é uma ciência exata, tá? Pode fazer. Anota aí. Puxa vida, quanto será que da minha semana, geralmente, né? Eu sei que tem coisas que podem energizar muito mais que desenergizar do que roubar, é óbvio, né? Mas assim, é a sua percepção. E aí depois você vai somar. Você vai somar o 1 e o 3. Olha o exemplo aqui, 1 e o 3. Nesse exemplo aqui deu 90%. E você vai somar o 2 e o 4. Né? Que no caso aqui deu 110. Deu para entender? Somou aí? Então o que acontece aqui, nesse exemplo? Bom, eu tenho 90 me energizando, eu tenho 110 roubando a minha energia. Então, pois está quase próximo, né? Mas agora, se isso aqui está dando um número muito maior do que esse, está dando para entender, irmão? Você deve estar ai, meu Deus, você deve estar achando que a vida é cansada. Você deve estar achando, nossa, é muito difícil. Pastor, mas a percepção do tempo é diferente.
quando você está gastando energia, do que a percepção do tempo, quando você está se carregando. Verdade. Você pode fazer 1 hora de uma coisa boa, se carregar bastante. Então, essa porcentagem aí do tempo, assim, é o que você sente. Eu fiz uma lista aqui, e tem aqui pessoas que me desenergizam. Assim, eu tenho algumas pessoas que eu tenho pouco contato. Mas quando eu tenho que ter contato, é como se curto-circuitasse os dois polos, sabe? Você já pegou uma bateria e ligou os dois polos? Brincadeira de moleque, né? Esquenta a bateria e drena. Fabinho, é isso que você falou? Tem pessoas que você passa... Só o fato de você pensar que vai encontrar com ela, você já... Então, eu estou falando de percepção. Você percebe, não? A gente pode estar sofrendo descarga de energia só porque na nossa mente tem um cenário. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Na média, você sente que você, ao final da semana, ou no começo, vamos pensar no começo, né? Você sente que está energizado? Ou você sente que no começo da semana está começando em débito, em déficit? Se você está começando toda semana em déficit, isso vai, ao longo prazo, te levar a uma situação de burnout, e você vai, daqui a pouco, as coisas mais simples que você tem que fazer, você não consegue. Você não consegue resolver um problema simples. Seu marido pergunta, você quer macarrão ou você quer arroz? Não sei. Mas escolhe. Não quero escolher, escolhe você. Não tem energia emocional. Já gastou tudo. Não consegue escolher se quer comer arroz ou macarrão. Aí você pede arroz e você fala, por que eu não pedi macarrão? Quem foi que me deu arroz? Você quis me dar. Você está rindo, não é verdade? Quando a gente está desgastado emocionalmente, tudo fica muito difícil. Quem já passou por uma fase de não ter energia para nada? Olha só. Você consegue ter compaixão de alguém que está no seu estado? Porque quando alguém está doente, quebrou a perna, e vamos supor que alguém tivesse com a perna quebrada aqui, tivesse que pôr a perna na cadeira, todo mundo viria, tudo bem? Não, você está com a perna quebrada, põe aqui. Não é isso? Quer um café? Você não pode andar. Quer que eu vou pegar uma água para você? Não é assim que a gente faz? Mas quando o negócio é emocional, a gente não tem essa mesma sensibilidade. Às vezes não parece. Então parece que essa pessoa está preguiçosa, parece que ela não... Né? Quando chega às 3 da tarde, não tem mais energia, você tem que deitar. Quando às 3 da tarde eu não tinha mais energia, eu tinha que deitar. Você imagina, para mim, aquilo é um negócio, para nós, eu sou um inútil. Eu não posso estar assim. Eu sei todas as coisas. Eu sou um pastor, eu sou alguém bem treinado, eu conheço. Não adianta você conhecer nada, seu conhecimento não presta para nada. Então, sabe, nós temos algumas perguntas importantes. Aí na sua apostila tem uma sequência de perguntas importantes. O que está mais roubando as minhas energias? Você descobriu? Se eu tivesse que escolher, pega a sua folhinha, tem 5 perguntas. O que está mais roubando minhas energias hoje? Olha, esta situação, o quê? Ou a falta de uma coisa, né? Nossa, eu não tiro férias faz tempo. Eu não consigo fazer uma pausa, está acabando com as minhas energias. O quê? Quem é que está roubando as suas energias? Quem é que está mais roubando as suas energias no momento? O que é quando você pensa nessa pessoa e fala, meu Deus, você sente que estão, né? Parece aqueles filmes de ficção de zumbi. O cara meteu um treco aqui e começa a drenar suas energias. Essa folha pequena não está aqui? Hã? Cadê a folhinha pequena? Para eles aqui. Não chegou para quem não tem a folhinha pequena, gente? Aqui não tem, ó. Faltou aqui. Por favor, fica de pé quem não pegou ainda. Rapidinho aqui, voando, desesperadamente.
Só aqui a folhinha, essas perguntas aqui. Talvez você não consiga responder tudo, mas eu queria dizer que se você não responder essas perguntas, às vezes você não consegue dar aquele espaço que o Fernando falou ali. Como? Aí você tem bom, você já sabe, como posso aumentar minha exposição às atividades e pessoas que me energizam? O que eu tenho que ajustar? Oh, que legal, não tinha nem combinado, né? Que ajuste tem que fazer? Como é que eu posso me recarregar mais? Eu tenho que mudar a minha agenda? Eu tenho que deixar de fazer alguma coisa? Por exemplo, vou deixar de ficar assistindo filme à noite. Vou desinstalar todos os joguinhos do meu celular, porque só drena a minha energia. Quando vai ver, eu gastei 1h30 de noite jogando, eu não dormi. Se você não dormir, eu preciso visitar um médico. Mas eu preciso visitar um médico. O médico do cérebro é o psiquiatra. O cérebro é um órgão, ele fica doente, e às vezes ele precisa de remédio. Beleza? Às vezes precisa. Ou vou ter que dar um jeito de fazer aquela caminhada de 30 minutos que todo mundo sabe que precisa. Mas eu não tenho tempo, né? A gente sabe que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para ficar no hospital. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade. Que limites eu tenho que estabelecer com esses fatores que roubam a minha energia? Entidades ou pessoas. De repente você tem que ter a disciplina. Não, quando eu for pensar nessa situação, eu não vou pensar. Eu vou, Senhor, eu vou orar. Na hora que lembrar dessa pessoa, eu vou orar. Senhor, isso aqui está nas tuas mãos, não vou pensar. Preciso ter alguma conversa difícil, ou tomar uma decisão mais radical para proteger ou carregar a minha energia emocional? Quais seriam? Você já parou para pensar que você, sem energia emocional, você não consegue servir, você não consegue liderar, você não consegue ser um bom marido, um bom funcionário, um bom patrão, esquece. Um bom colega de trabalho. Você não tem energia, você não aguenta. Então, quando você tem que proteger essa questão emocional, você também está pensando nos outros. Porque pode parecer meio egoísta, né? Mas um pai que chega em casa e já... O que aconteceu? Né? Então, assim, às vezes temos que tomar alguma decisão radical. De repente você tem que chegar lá e falar, eu preciso de um tempo. Né? Você precisa pedir demissão. Você precisa dizer, não vou mais fazer esse trabalho. Uma vez na minha vida, trabalhando demais na pandemia, aquele negócio todo, eu falei, Senhor, me mostra o caminho. Tenho que fazer, não tenho que fazer isso aqui. Né? Acabei de orar, mas eu orei com intensidade, chegou às 11 horas, um dos maiores clientes ligou e cancelou. Aí eu falei, Jesus, Ele falou, estou respondendo as suas orações. Eu falei, obrigado. Acabei com aquele serviço na empresa. Falei, pode tirar, esquece. Aí depois que eu fiz isso, eu falei, nossa, a maior paz que entrou. E o dinheiro? Não tem preço. Deus vai mandar, amém. A gente às vezes faz muita coisa que Deus não pediu, irmãos. E o mais importante que Ele pediu, a gente está adiando. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Salmo 127, nós até falamos nisso. Então, sabe, essas 5 perguntas, elas são muito importantes. Nós teremos que encerrar a reunião aqui, você pegar agora. Né? Se nós tivéssemos um lugar... Sabe o que seria legal agora? Né? Seria legal se nós tivéssemos no lugar onde vai ser a nova igreja, que vai ter uns 50 mil metros quadrados, que vai ter uma área verde maravilhosa, não é isso não? Esse auditório seria com vidros, nós estaríamos vendo alguns lugares verdes, né? Teria um pé direito alto, a gente ia chamar a Patrícia para ajudar a gente a deixar o negócio mais agradável ali, e aí você poderia sair e dar uma volta, não é isso não? E ali você poderia agora ficar pensando, escrever, e voltar e compartilhar, não seria maravilhoso? Então, pena que ainda não chegamos lá. Eu lembro uma vez que a gente foi naquela igreja, né, da Willow Creek lá. Quando eu cheguei, ela falei, Jesus, esse negócio é maravilhoso. Tudo bem, eles tinham 25 mil membros, né, eles tinham nos Estados Unidos, então um pouco mais de recursos, né, para ter que fazer aquilo ali. Mas cara, você chega lá e fala, eu quero ficar o dia inteiro aqui. Eu vou ali na grama, vou na lanchonete.
Mas se você não tiver amigos, não adianta nada, né? É só mais um lugar. Então, seria legal a gente fazer essa pausa agora. Mas a gente não está nesse tipo de evento. Mas eu queria que você levasse a sério essas perguntas. Eu sei que é muito reflexivo. O pessoal sempre fala, César sempre vem com essas perguntas que deixam a gente fazendo reflexões. Mas não é uma reflexão importante? O Senhor quer energizar você. Fala isso para a sua pessoa. Deus quer energizar você, Ele quer carregar você. A fé, energeo, opera pelo amor. Vamos orar sobre isso? Segura aí a sua folhinha, não perde ela não. Põe essa folhinha pequena dentro da grande, faz parte do seu material aí. Coloca a sua mão aí em cima. Vamos pedir para o Senhor ajudar a gente com isso? Vamos pedir para o Espírito Santo ajudar a gente com isso? Talvez tenha coisas aqui que poderiam nos energizar e a gente nunca fez, porque a gente acha, não tenho tempo. Acho que não é para mim. Mas depois desse encontro aqui, tem muita coisa que você achava que não é para você, que você descobriu que é, né? Beleza? Que bom, legal. Pai, nós oramos agora sobre essas situações aqui, Senhor. Às vezes nós estamos tão desgastados, Senhor. Às vezes nós estamos simplesmente sem saber o que fazer, sem um propósito. Pai, o Senhor não criou a gente para viver, para acordar de manhã sem vontade de viver. O Senhor não criou a gente para, Senhor, olhar para frente e não querer ter um futuro. O Senhor não criou a gente para não sonhar. O Senhor não criou a gente para a gente ficar tentando se distrair para não pensar nos problemas, Senhor. O Senhor criou a gente para uma vida abundante. Espírito Santo, nós te pedimos, guia-nos a todos nós. Eu aqui o primeiro que peço. Para que a gente possa viver de acordo com a tua vontade. Porque a tua vontade, a tua bênção enriquece e não acrescenta dores, não traz desgosto. E às vezes nós estamos fazendo coisas, às vezes nós estamos lutando com pessoas, e isto não está levando a lugar nenhum. Nós queremos ser esses líderes, Senhor, que têm energia para encorajar a outros, para andar mais uma milha, para subir a montanha, para dizer é agora, para dizer sim a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Maravilha. Então tá, a segunda coisa que eu quero falar com vocês aqui, eu pensei muito o que eu vou falar, né? Depois que o Juan falou tudo aquilo, falou, acho que agora eu podia dar uma enrolada e não falar nada. No final eu faço exercício e vou embora para casa, está tudo. Mas assim, não tem como a gente falar de liderança sem falar algumas coisas que aprendemos, né? Você percebeu? Quando você vai falar de liderança, você tem que falar alguma coisa que você experimentou. Nenhum de todos que vieram aqui conseguiu falar de liderança sem dizer que, olha, eu levei umas trombadas na vida, eu acertei umas coisas, e eu aprendi umas coisas pelo caminho. Então, a liderança são lições que a gente aprende pelo caminho. Não tem muito que fugir, sabe? Então, você falar de você, por você, é um narcisismo, é um egoísmo. Mas você falar do que Cristo fez na sua vida, né, do que você aprendeu com Ele, você está encorajando outras pessoas. Vocês não foram encorajados? Por exemplo, eu nunca vou fazer o que o Fernando faz, mas ele me encorajou. Encorajou você? Amém? Tranquilo, é isso. Então eu quero compartilhar algumas coisas que a gente aprendeu e que ajudou, né? E que tem ajudado. Que talvez possa ajudar você também. Né? Possa ajudar. Podemos falar muitas coisas, né? Então liderança não é desenvolvida com palestras. Não é? Então, por exemplo, a sua liderança não vai ser desenvolvida aqui. Ela vai ser desenvolvida com o que você fizer a partir do que você ouviu aqui. Por que você está em mesa? Porque quando a gente compartilha experiências e ouve o outro, a gente fala assim, né? Você também? Nossa, que bom. Você também quer isso? Eu também quero. Então, a liderança não é desenvolvida com palestras, né? Nós aprendemos a liderar na jornada junto com outras pessoas. A gente aprende seguindo alguém, trabalhando com alguém,
ou quando alguém deseja nos seguir por alguma maneira. O nosso exemplo. Então não tem como você... Né? Então, a palestra, os encontros, a gente tenta tornar esse encontro o mais interativo possível. Por quê? Porque a gente está aprendendo uns com os outros. Lógico que estamos aprendendo aqui. Eu aprendi muitas coisas. Mas se eu sair daqui e não pensar mais sobre o que eu ouvi, se eu não pensar, por exemplo, que o Juan falou dos 10 pontos e falar, esse ponto aqui, eu como líder, eu preciso tomar cuidado com isso aqui, eu posso melhorar nisso aqui, não é? Deus me chamou para isso aqui também. Então a gente é despertado, mas agora há uma ação a ser feita, não é? Há uma ação a ser feita. O que eu quero comentar, uma coisa que eu percebi, que eu aprendi, né? Porque eu trabalhei uma parte do grupo corporativo, né, pouco tempo, trabalhei na igreja em tempo integral, depois tive que abrir minha própria empresa para vir para cá, depois trabalhava na igreja junto. Bom, no final das contas, a gente aprendeu algumas coisas, né? A busca pela honra, pelo reconhecimento, pelo sucesso, enfraquece a liderança e frustra pessoas e projetos. Na hora que você começa a buscar o reconhecimento, você começa a perder a sua liderança. Deu para perceber que a liderança está em servir outra pessoa. Não é isso, não? Quem eu pareço ser é mais importante do que ser quem eu realmente sou. Isto é o que acontece hoje nesse mundo. Já percebeu ou não? Isso que está aqui na segunda frase é o que tem destruído a liderança. E muito na igreja. Porque quem eu pareço ser é mais importante do que o que eu realmente sou. De ser. Então, as pessoas olham, elas querem ser o que está na rede social. Você já viu o pessoal postar foto? Postar coisa de tristeza, de fracasso? Quando posta é para acusar alguém dizendo que está naquela situação porque alguém fez alguma coisa. É sempre assim. As pessoas se degladiando na rede social. Eles criticam uns aos outros. Mete a boca. Pô, o cara entra nessa igreja aqui, tudo maravilhoso. Tem 20 coisas boas. Se tiver uma ruim, ele vai postar. Eu cheguei lá, não tinha lanche para mim. Gente, nós vivemos uma geração onde quem eu pareço ser é o que importa. Quem realmente sou, não é. Quando ser quem você realmente é tudo o que importa. Não importa quem o outro é, importa quem você é. Eu vivi no ambiente de liderança, de um pouco de empresa, né, bastante na igreja. E quando eu comecei na igreja de tempo integral, eu falei, nossa, estou no céu agora. Eu vou trabalhar com pessoas que conhecem a missão, que amam Jesus, mano, tudo que eu sempre quis na vida. Ainda vou ganhar grana para isto. Se bem que eu ia ganhar muito menos grana do que eu ganhava antes. Muito menos. Mas não estava lá pelo dinheiro. Aí de repente eu descubro, as pessoas são iguais. Eu descubro, tem umas pessoas que são piores. Então, irmãos, essa ideia de você parecer quem você não é, as pessoas logo descobrem. Né? As escrituras, e a gente fica com essa ideia de que, eu tenho que perseguir o sucesso. Nas escrituras, o sucesso não se opõe ao sofrimento. Tem uma ideia religiosa que, assim, né, o sucesso é do diabo. O padrão bíblico é o sofrimento. Não é isso, não? Você tem que sofrer, você tem que... Não é? Porque aí se você estiver sofrendo, as coisas dão errada, é Deus que quer que você aprenda alguma coisa. Ou seria você cometendo erros grosseiros porque você não buscou a Deus. Mas não, aí a culpa seria minha. É mais fácil pôr a culpa em Deus, né? Porque é Deus que está fazendo alguma coisa errada. Deus quer que eu sofra. Eu não sei, eu sou pai. Imagina que eu vou dizer o seguinte, eu quero ensinar o Gustavo alguma coisa. Eu vou fazer ele quebrar financeiramente, eu vou dar uma doença para ele, eu vou dar um jeito de abalar o casamento dele para ver se ele aprende. Eu nunca faria isso como pai. Você faria isso aí como pai e mãe? Então Deus faz. Então, gente, a verdade, sofrer injustamente por Cristo é resultado do sucesso de uma vida cristã próspera. Ué. Na Bíblia, o sucesso não está oposto ao sofrimento. O orgulho precede a ruína, a humildade precede a honra. Honra, reconhecimento e sucesso são consequência do temor a Deus.
de se buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então parece que às vezes no meio dos cristãos, né, buscar Deus em primeiro lugar é depois que eu coloquei toda a minha vida em ordem. E a gente ouviu aqui hoje do Juan, ouvimos da Patrícia. Quando você está buscando Deus em qualquer lugar, a sua vida fica em ordem. Você vai ser reconhecido. Você viu essa mulher aí, né, lá da Nigéria? Eu vou buscar Deus em primeiro lugar. E aí? Não sei. Eu vou servir a Deus. Só virou a primeira presidente mulher na África do maior banco. Eu falei, pô, ela não imaginou que ia chegar lá. Mas Deus já sabia, não sabia, irmãos? Então, muitas vezes, que a gente aprende, existe uma teologia evangélica da vida sempre vitoriosa. Que se tem alguma coisa dando errado na sua vida, você fez alguma coisa errada. Quem disse? Uma vez eu falei com o irmão que falou assim para mim, chorando, falou, minha empresa não tem mais solução. Eu vou ter que falir minha empresa. Eu não consigo pagar as contas. Não tem outro caminho para mim. Eu não queria fazer isso. Então Deus não foi fiel? Não. A pergunta é, como é que Deus vai fazer para erguer você dessa situação? Amém, irmãos? Essa é a pergunta certa. Então, essa vida sempre vitoriosa está se baseando em buscar o que o mundo oferece, mas com sofismas. Gente, presta atenção no que o mundo oferece. O mundo oferece apenas, o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. O que é comum nessas afirmações? É isso aqui, ó, eu estou no centro. Você sabe quem criou o prazer? Foi Deus, né? Deus criou o prazer, Ele criou a alegria. A gente acordou, o homem foi criado para o 7º dia, para o descanso. Vamos desfrutar. Deus criou o prazer, Ele criou, né, a alegria. O desejo por tudo que vemos. O orgulho das realizações. Então o que você tem hoje? Você tem esses coaches, entre aspas, evangélicos. Eu admiro os coaches. O Fernando é coach, certo ou não? Patrícia também, tantos outros. Isso é muito bom. Coach é alguém que ajuda outra pessoa a ser melhor. Mas esses coaches, o que eles fazem? Né? Eles não estão interessados em ajudar você, estão interessados em ajudar eles mesmos. Eles têm muitos seguidores. Eles pregam aquelas mensagens motivacionais, pegam mensagens que você vai vencer, dá uma encaixada nos versos bíblicos, naquele negócio todo. Porque no final, Deus vai te dar a sua alegria. Deus vai, se você tem desejo por alguma coisa, se projetas alguma coisa, ela vai te sair bem. Deus quer te dar isso. E se Ele te deu os desejos, é porque Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Pega então textos fora de contextos. Então, basicamente, você tem aí um mundo evangélico de uma vida sempre vitoriosa, fake, buscando as coisas deste mundo. Isso aí eu vi destruir muitas pessoas. Está destruindo ministério, gente. Está destruindo empresas. Está destruindo famílias. E sabe o que é o gozado? Quando você busca em Deus a justiça, você tem prazer, você tem coisas, Deus começa a dar coisas que você nem esperava que você ia ter. E você é próspero. E as pessoas vão dizer, nossa, puxa, que bom, olha, você é uma pessoa de sucesso, como é que você chegou aí? Então, gente, tudo que o mundo persegue, o reino de Deus é dado como recompensa. Mas essa recompensa no reino de Deus vem quando você renuncia a tudo primeiro. Existe um preço no reino de Deus, sabe? O preço de Deus é quando você renuncia a tudo. Como já foi falado aqui, o garoto renuncia ao lanchinho dele, né? 5 pães e 2 peixes. Alimenta uma multidão, sobra 12 cestos. Né? Se ele levasse só um cesto para casa, já estava... Já pensou? Filho, o que é isso? Pô, mãe, eu entreguei meu lanche. E aí? E aí, não sei, não. Vamos chamar aqui a vizinhança, vamos comer, porque ó, aqui, ó. Tem um cesto grande aqui. Então, existe uma recompensa muito maior, né? Quando aquele cara fez aquelas bombas, mano, qual a recompensa? Aí você vê o pessoal da África dando pulo de alegria, porque eles conseguiram
menos que uma torneira para a vila inteira. E na sua casa tem quantas? Não sei. 8? 10? Onde você vai tem. Quente e fria. Porque o evangelho está focado no outro. Quando está focado em você mesmo, você perde tudo. Como disse Agostinho, né? Você é o que você ama. Então, irmãos, você é o que você ama. Coisa que a gente vai aprendendo, né? O que realmente define quem somos não é tanto o que acreditamos, pensamos ou falamos. Embora seja importante, lógico, o que você crê, seus princípios e valores. O que mais tem poder de definir quem realmente somos é o que amamos. Tem tantos líderes evangélicos nas plataformas que eles amam a si mesmos. E são pessoas maravilhosas, contanto que você obedeça o que eles querem, faça o que eles querem. Tem tantos líderes maravilhosos que pousam nas redes sociais, são pessoas incríveis e tal. Mas a gente não sabe quem eles realmente são. Você sabe quem é a pessoa que está na sua cela, você sabe quem é a sua esposa, seus amigos, não é verdade? O que nós amamos é o que vai governar o nosso coração. Se você ama o dinheiro vai governar as suas motivações. Se você ama reconhecimento, é o reconhecimento que vai guiar as suas coisas. Se você ama chegar numa posição, é aquilo que está governando você. Se você ama Jesus, se você ama quem Jesus ama, porque do coração procedem pensamentos, propósitos e desígnios. Então, realmente aquilo que nós amamos, nós adoramos, entendeu? Então, quando a gente começa a pensar, né? Então, por exemplo, quando a Patrícia foi lá e colocou os filhos dos funcionários vestindo equipamento de proteção, espalhou pela fábrica e lá escreveu: use o óculos de proteção, porque eu quero que você me veja quando chegar em casa, papai. É muito legal, né? Aquela pessoa passa e olha e fala assim: o que eu amo realmente? Ganhar dinheiro, fazer meu trabalho, a minha família. Né? Eu quero ser muito eficiente, então vou ignorar, usar todo equipamento de proteção para fazer uma coisa mais rápida. Eu vou ignorar uma norma de segurança. Isso é só uma ideia. Quantas vezes a gente quer acelerar coisas na vida e estamos pagando um preço muito alto? Então, o que é que nós realmente amamos? Amamos o Senhor? Se amamos, vamos obedecer ao Senhor. E se nós não amamos o Senhor, não vamos obedecê-lo, né? Então, sabe, à medida que a gente vai caminhando, eu procuro sempre descobrir o que essas pessoas amam. Se eu tenho alguém que vai trabalhar comigo, eu fico pensando, essa pessoa ama o quê? Ela ama o trabalho dela. Então, na hora que eu peço para ela renunciar ao trabalho, eu não tenho essa pessoa. Então, ela não serve. Uma pessoa que não renuncia, não serve para nada no reino de Deus. Então, a gente tem que pensar, Senhor, o que realmente eu estou amando, né? Quem que realmente eu amo? Ou o quê? Por isso que a palavra de Deus vai dizer, esse é um versículo aqui que a gente quer deixar, né? Jesus fala o seguinte: Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo. E nós vemos todo um bando evangélico, seguidores, influências, eles estão vivendo para eles mesmos. As pessoas querem ser como eles. Gente, não tem nada contra você se inspirar em alguém, amém? Está dando para entender o que eu estou falando? Não. O duro é quando você quer ser aquela pessoa. Eu me inspirei em muitas pessoas. Muitas pessoas me inspiraram. Falaram, eu quero ser como aquele. Eu não quero ser igual, eu não quero ser ele. Eu sempre conto, né? Que quando o Carlos Alberto, os dois Carlos Alberto, Antunes e o Bezerra estavam lá, eles, né, pregavam, um viajava e tudo. Aí a igreja falava, eu gosto mais quando Antunes prega, eu gosto mais quando o Carlos Alberto. Sabe aquelas coisas de criança, né? E tudo começou a criar um problema e tudo.
E como eles trataram a coisa, um honrando o outro. Um pediu perdão para o outro no púlpito. Aí eu sou lá novo convertido, eu falo, rapaz, o cara está pedindo perdão diante de um... Quanto cabia na comunidade naquela época lá? Umas 1000 pessoas, né? Sentado, e falou, esse cara está falando, me perdoe. Os caras se abraçaram na frente de 1000 pessoas. Todo dia um outro pediu perdão. Eu falei, isso aí eu não consigo fazer. Eu quero ser que nem esses caras aí. Precisa ter muita coragem para fazer isso. Não, sabe, irmãos, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Né? É o que a Patrícia falou aqui, né? Vamos apertar esse botão, resolvemos o rapaz lá, né? Do ponto de vista humano, estava resolvido. Mas a gente tem que olhar as pessoas como Cristo vê. E o Senhor sempre está disposto a dar mais uma chance, não é? Então, em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos bem diferente. Aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou. Uma nova vida teve início. Teve ou não teve? Uma nova vida vem novos hábitos. Uma nova vida vem novos pensamentos. Uma nova vida vem novos desejos. O velho morreu. Então, gente, por isso que eu odeio tanto a religião. A religião sustenta um modelo que está morto. É baseado no sistema desse mundo. Está focado em você. O diabo não quer destruir a sua vida. Ele quer que você viva para fazer a sua vontade. E acha isso bom. Ele quer que você coloque você primeiro na frente. Quando você estiver com o seu em ordem, aí você cuida dos outros. E aí ninguém cuida de ninguém, certo? Não. Você tem um monte de cristãos enganados e egoístas. Então a gente, como líder cristão, temos que pensar, espera um pouquinho, olha aqui, está escrito. E tudo isso vem da Deus que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Está aí a nossa missão. Você vai lá, você é manicure. Estou aqui para reconciliar outras pessoas com Jesus. Sou jogador de futebol. Qual é a sua missão? Estou aqui para reconciliar o maior número possível de pessoas com Cristo. O que você faz? Eu atendo balcão numa loja de autopeças. Estou aqui para reconciliar pessoas com Cristo. Não importa. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não mais levando em conta os pecados das pessoas. Então, se Deus não levou em conta o pecado das pessoas, por que a gente fica se preocupando tanto com o pecado delas, hein, irmãos? É uma preocupação excessiva da igreja com o pecado dos outros, né? Quanto o pecado foi resolvido na cruz. Você tem que saber se essa pessoa quer viver uma outra vida. Amém, irmãos? Uma outra vida é possível. Então, ele nos deu a mensagem de reconciliação. Então, esse é o foco. Quando as pessoas estão no foco, como nós ouvimos aqui, vai operar muito milagre. E você vai ter muito maior alegria. Então, não é? Se você precisa de reconhecimento para continuar trabalhando para Jesus, você não trabalha para Jesus, trabalha para você mesmo. Gente, é que eu vi isso na igreja, já falei para a Marisa, uma das maiores tristezas da minha vida é ver o quanto isso aqui acontece. Quantas pessoas, eu já vi de tantas pessoas. O que você quer vir para a nossa comunidade? Todo dia encontrou um rapaz, o cara estava lá chorando. Não, no ministério onde eu estava não era reconhecido. Você está dizendo que Jesus não reconheceu você? Ei, Jesus não reconheceu você? Você estava trabalhando para aquelas pessoas ou estava trabalhando para Jesus? Sim, não é simples. Trabalhar num ambiente onde você é rejeitado. Há momentos que você tem que dizer, olha, eu não posso mais estar aqui. Se você precisa de reconhecimento para continuar trabalhando para Jesus, você não trabalha para Jesus. Quando você não trabalha esperando reconhecimento, irmão, você trabalha para Jesus, o reconhecimento sempre vem. Amém? Pode ser que não venha na forma que você espera, no momento que você quer, mas ele sempre vem. Amém, irmãos? Mas o maior reconhecimento é o Espírito Santo aqui dizendo, servo bom e fiel. Se esse não for suficiente para nós, irmãos, você entende o que eu estou dizendo? Veja, não estou falando de gente que a gente não tem que reconhecer as pessoas. Nós devemos reconhecer as pessoas continuamente. Ou você não vai ter essas pessoas trabalhando com você.
Existe um limite. Eu estou falando de pessoas que estão na espera do reconhecimento para continuar seguindo em frente. Alguém está esperando que você... Se você está esperando que alguém vê o que você está fazendo, mas o Senhor está vendo o que você está fazendo. Quando eu busco honra e reconhecimento, não estou buscando o reino. O reino de Deus diz renúncia de tudo. E como recompensa pela obediência, todas as demais coisas são acrescentadas, não é isso? Onde tiver o tesouro, estará o seu coração. Eu, como pastor, eu vejo que tem muitas pessoas que ficam preocupadas se eu estou vendo o que elas estão fazendo. E eu não tenho como ver o que todo mundo está fazendo. Você acredita nisso, não? Ainda mais numa igreja desse tamanho. E pior, eu sou distraído. Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Muito bem, mulher, eu sou distraído ou não sou, amor? Às vezes num nível que ela fica irritada. E ela é minha mulher, então você tem uma ideia. Irmãos, Jesus está reconhecendo o que você está fazendo. Amém? Reconheça as suas fraquezas. Tenha compaixão das pessoas. Quero falar de algumas coisas que eu aprendi. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia vencer certos pecados, certos comportamentos errados. Veja, eu não estou falando de coisa grosseira, tá, irmão? Não, sabe o que é? Eu não consigo parar de usar droga, eu não consigo parar de tremer. Eu não estou falando disso. Tem certas coisas que eu não conseguia vencer. Então eu comecei a entender que Deus não vai remover todas as fraquezas de sua vida. Ele não vai. Ele não fará de você o vencedor invulnerável. Não vai. Ele fará de você, com suas fraquezas, alguém mais que vencedor. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer você depender de uma outra pessoa para ajudar você. Você acredita nisso, não? Amém? Eu queria ser diferente. Eu queria ser como aquela pessoa, mas Deus não vai fazer você igual àquela pessoa. Ele fez você do jeito que você é. Tem certas coisas que você é muito bom, outras você é ruim. Amém, irmãos? Quem é ruim em algumas coisas aí? Fala, que bom. Ah, que alegria. Nossa fraqueza nos leva a depender da graça, nos mantém humildes. Irmãos, o orgulho é a maior arma de destruição em massa de relacionamentos. Né? E sem relacionamento, nada mais tem sentido, né? Sem relacionamento, nada grande é feito. Então, esse negócio de que cristão tem que ser forte em tudo, não. Nunca se afaste do Espírito Santo, porque ele nunca se afasta de você. Uma coisa que a gente aprende quando fica mais velho é que Deus está nem aí para a nossa performance. Você sabia disso? Deus não está interessado na sua performance. Está interessado no seu coração. Ah, que legal, vamos fazer tudo de qualquer jeito. Vamos chegar aqui. Não. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, não é isso. A performance não faz de você alguém melhor. Jesus faz de você alguém melhor porque faz filho. Deus não está precisando da nossa performance, mas Ele não está precisando de nada que a gente faz. Ele não chamou a gente para fazer alguma coisa para Ele. Ele chamou a gente para ser filho, para ser da família dEle. Para sentar na mesa com Ele. Você já foi perdoado do pecado que você cometeu amanhã? É uma frase gozada, né? Outro dia eu acordei e o Senhor falou comigo assim: você já foi perdoado do pecado que você cometeu amanhã. Essa é a graça de Deus. Você vai falhar, você já está perdoado. A questão é, como é que você encara a sua falha? Irmãos, eu tenho uma tendência a não querer errar. Eu detesto errar. Eu não gosto de errar. Eu gosto de fazer tudo certo. Então, quando eu erro, eu tendo a pegar um chicote, que nem fez o Fernando aqui, né? E começa... Aí eu quero entrar numa máquina do tempo e voltar. Só que o objetivo da vida cristã não é nunca pecar, gente.
O objetivo da vida cristã é viver como um filho de Deus Pai, reconciliando as pessoas com Ele. Amém? Essa ideia da vida sempre vitoriosa é uma mentira. Isso não existe. Eu já fui perdoado de todo pecado. Escrevi 2 vezes. Beleza. Humildade e mansidão com clareza de visão. Acho que isso aí ficou claro, né? Como o pessoal falou antes, né? Os líderes que estão levando pessoas para frente, eles são humildes, são mansos. Mas eles sabem para onde estão indo. Eles não negociam certas coisas. Então, sabe, a melhor maneira de conduzir uma equipe, ensinar as pessoas é com humildade e mansidão. Muitos anos atrás Deus falou isso comigo e isso aqui para mim é um objetivo. Toda vez que eu erro, eu falo, faltou humildade e mansidão. Faltou ter compaixão das pessoas. As pessoas precisam saber que você se importa com elas antes de querer aprender alguma coisa com você. Eu lembro quando a gente dirigia a escola, os professores ficavam muito preocupados em chegar e mostrar competência. Eu falei assim, vocês estão preocupados com os pais, né? Eu reuni a turma e falei, vocês estão preocupados com os pais? Vocês não estão servindo os pais, estão servindo as crianças. O que nós ensinamos aqui? Matemática, português? Né? Eu falei, não, nós ensinamos crianças. Nós ensinamos pessoas. Tudo bem que ensinar é um verbo bitransitivo, né? Você ensina o quê? Ensina quem? Mas a gente ensina pessoas primeiro. Aí eu falava para a turma, encanta os seus alunos. Pergunta, faz quebra-gelo, pergunta como é que eles foram às férias. Nota a roupa deles, pergunta o que fizeram. Se importe com eles. Por favor, não dê aula no primeiro dia de aula, não faz essa besteira. Não tente ensinar quem você não conhece. Eles não te conhecem, é uma professora na sala nova. Então, sempre funcionou, sabe? As pessoas acreditarão na visão que apaixona você e te seguirão quando elas verem que você é importante. Eu consegui fazer sempre isso? Não. Às vezes eu tentei ser objetivo demais, já resolvi rápido. Nunca empreenda uma jornada com pessoas que te seguem por obrigação. Quem te segue por obrigação, já te abandonou. As pessoas têm que seguir por uma paixão, não é verdade? Não. Porque vem que, esse aqui eu quero estar. Aí quando você errar, elas ficam com você. Quando você pisa na bola, elas ficam com você. Quando você erra, elas estão lá e falam, eu vou te ajudar, você não está conseguindo. Aqui, deixa que eu faça esse negócio aqui. Esse é o melhor, né? Mas às vezes no mundo evangélico, não, né? No corporativo também. É uma competição, se o outro cair, eu vou me dar melhor. Isso é ridículo. Né? Ninguém quer seguir um líder que não tem certeza para onde vai. Né? Primeiro as pessoas, depois a visão. Eu aprendi isso muito tempo atrás. E que fala-se muito de visão, né? Mas assim, um cara com visão. Um gênio com 1000 auxiliares não vai a lugar nenhum. Não é isso, não? Agora, primeiro as pessoas. Se você não tem as pessoas certas, não adianta ter uma ótima visão, você não vai chegar lá. Põe as pessoas certas no barco, aí você bota esse barco para qualquer direção que você quer. Então, por exemplo, eu nunca abro um ministério na igreja sem ter a pessoa. É besteira, vai voltar para mim. Não é isso, não? O Jim Collins fala isso, né? Uma grande visão sem grandes pessoas é irrelevante. Então, se não tiver a pessoa certa, não inicie o projeto. Eu preciso de um auxiliar. Chama uma pessoa. Não chama. Fica sem auxiliar. Quando Deus mostrar o auxiliar, você chama. Amém? Continua, mas não existe procurar. Porque sabe, a gente precisa ter as pessoas primeiro. As melhores pessoas não precisam ser gerenciadas. Sabe aquela pessoa que se você não mandar ela fazer, ela não faz? Então, você vai ter que se livrar dela em breve. É um servo inútil, só faz o que é mandado. Deus quer que a gente seja servo útil. Servo útil faz o quê? Ele descobre que você precisa, ele já faz lá. Amém? Aqui tem um monte de servo útil. Não fica esperando ser mandado. Porque se eu espero você me mandar, de quem é a responsabilidade? Sua. Eu só fiz o que foi mandado. Então, sabe, eu fico, toda vez que eu tenho que falar, se eu tiver que falar muitas vezes para alguém o que ele tem que fazer, eu não preciso dessa pessoa. Ninguém precisa dela. É lógico que se você treinar a pessoa, se está em treinamento é diferente.
Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? E que tipo de pessoa nós somos? Se não me pediram, eu não faço. Então, elas vêm com planos, vêm com ideias, dão satisfação. Sabe o que eu sei quando uma pessoa é boa? Quando ela vem me dar satisfação sem eu ter que ficar cobrando. Quando tem que cobrar demais uma pessoa, alguma coisa está errada. Ou eu não deixei claro, ou essa pessoa não está interessada. Ela está lá só por educação. Porque na igreja funciona assim. Ninguém quer dizer não. Mas também não faz o que você pede. Não, é muito comum na igreja. A pessoa está lá, está enrolando, está caroçando, mas ela não sai da posição. Aí o pastor vai lá e fala, estou te liberando, está vendo? O pastor mandou embora. Eu falo, triste, eu queria tanto. Mas tem uma hora que tem que apertar o botão. Nas empresas. Não é verdade, não? Então, você tem que dizer, o que é que você espera? Então, assim, não é uma coisa simples, irmãos, mas é uma coisa necessária, né? As pessoas que você precisa, elas não ficam transferindo responsabilidade. Elas dizem, eu não consegui fazer, mas eu posso tentar de novo? Elas não ficam dando explicações porque você foi responsável pelo erro dela. Elas pensam logo numa ideia para te ajudar. A gente pode ouvir isso de duas maneiras. Quem eu sou, quem trabalha comigo, ou quem trabalha para mim. Funciona em todos os lados. Não é? Essas pessoas também que você precisa, que nós precisamos, falarão a verdade com você quando você estiver errado. Ninguém fala, assim, a maior parte das pessoas não fala por medo, né, do que vai acontecer. Se você é um líder que inspira medo, aí não tem jeito. Né? Mas como falou o Fernando, se você é alguém que fala, olha, eu quero falar um negócio com você, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir, mas só que é o seguinte, o que eu tenho que falar para você é isso aqui. Não é isso que você falou? Mas eu vou ter que falar para você isso aqui. Tá? É lógico que aqui, irmãos, eu não estou falando dos momentos das pessoas, né? Às vezes as pessoas têm momentos na vida, não conseguem fazer, ainda mais na igreja, é tudo voluntário. As pessoas têm momentos na vida. Né? Mas sabe, vamos ser essa pessoa. Se você não tiver a pessoa certa, continua procurando. De chamar é muito complicado. Né? Você promove alguém, põe numa posição, depois você tem que despromover a pessoa? Não, aí você tem que mandar ela embora. Mas assim, são primeiro as pessoas, nós temos que ver as pessoas primeiro. Quem são as pessoas que nós estamos vendo? Né? Eu não tenho muito tempo aqui. Remova as pessoas erradas da equipe. Quando chegar o momento de dispensar, dispensa. Você fala uma vez, encoraja 2 vezes, encoraja 3 vezes. Eu aprendi que se eu tiver que falar com uma pessoa 4, ou 5, ou 6 vezes, eu estou prejudicando toda a equipe, estou prejudicando todo mundo. Eu preciso chegar e dizer, você talvez seja a pessoa certa no lugar errado. Se você demora muito para remover a pessoa da equipe, o pessoal fala, e aí? Nós estamos trabalhando aqui, carregando o piano, e esse aqui, quando dá, aparece. Não se compare com ninguém. Compare você com você mesmo. Eu vi muitas pessoas desanimarem porque se comparavam com outros. Eu queria encorajar você, não se compare. Fala para o seu amigo aí, não se compare. Gasta muita energia. Gasta muita energia. Você é aquela goiabeira plantada no meio de um laranjal, fazendo força para produzir laranja. E o agricultor passa e fala, ei filho, você é uma goiabeira, faz goiaba. É mais fácil para você. Como é que eu faço? Eu não faz nada. Goiaba é natural para você. É que eu estou vendo essas laranjeiras enormes. Aí você é goiabeira, meu, produz goiaba. Criançada gosta de subir em pé de goiaba. Quem subia em pé de goiaba aqui, quando era mais novo? Tem alguns. Atibaia é mais fácil encontrar, né? A comparação com o outro se baseia no medo de não ser bom o suficiente. Está fundamentada no espírito de orfandade, na mentalidade de escravo, né? Escassez, eu tenho que ser, se eu não for, o outro vai ser. Se eu não fizer, ele vai fazer. Gente, isso é tudo besteira. Não chega a lugar nenhum. Consome as energias. Quando agradar o líder, ou o medo de errar com o líder, for a motivação principal das pessoas e não for a missão,
a igreja, a organização se torna medíocre e começa a morrer. Isso é uma coisa que eu descobri. Depois, eu lendo num livro também, o pessoal descobriu. Se o teu objetivo é agradar uma pessoa e não a missão, quando essa pessoa errar com você, você vai ficar chateado, vai desistir. Eu já vi igrejas morrerem porque todo mundo queria agradar o líder. E o líder estava com problemas. E as pessoas começaram a sair e tudo acabou. Não existe estagnação quando se trata de coisa viva. Existe ou vida, está progredindo, ou morte. Mesmo que seja lenta. Né? Quando o líder se torna maior que o propósito, as pessoas boas abandonam o barco. Então, sabe, outro dia eu vi um líder de célula falou, eu estou chateado, pastor. As pessoas da minha célula, elas não vêm, não honram o líder. Eu falei, cara, você não está lá para ser honrado, você está lá para lavar os pés das pessoas. Se as pessoas não estão indo lá, você tem um problema, não elas. Né? Acho que eu fui direto demais e ele deixou de ser líder. Mas tudo bem. Fez falta? Pois é, pessoas como essa não fazem falta, irmãos. Ninguém sentiu a falta dele. Não é isso, não? Quando você é uma pessoa que ama as pessoas e serve elas, as pessoas sentem falta quando você não está. É verdade, não é? Você tem propósito por causa do que você faz? Ou por causa de quem você é? Essa é uma crise que tem muito comum na igreja. As pessoas acham que porque elas não fazem certas coisas, elas não têm propósito. Quando na verdade o propósito está ligado a quem você é. Eu queria encorajar você, não pense que você não tem propósito. Você tem um propósito por causa de quem você é. E você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus, amém? Quando você sabe quem é, o propósito é consequência. Nunca atrele o seu propósito o que você faz. A sua profissão não é o seu propósito. A sua posição não é o seu propósito. Você não precisa trazer nada para a mesa do Pai. Só você mesmo. O que você vai levar lá no céu? Um talento? Mesmo? Eu sei tocar. Melhor que aqueles anjos? Você vai levar o quê? Um bolo? Olha, eu faço um bolo, bom bocado de fubá cremoso, aquele que fica com o queijinho embaixo, sabe? Aquela parte molinha, com cafezinho. Então, não é... O que você vai levar de bom? O que você pode levar para a mesa do rei? Lembra do banquete de casamento? As pessoas não quiseram ir. Estavam muito ocupados com as suas próprias coisas. Boas coisas. Família, negócios. Ele falou, chama os pobres. Chama os que não merecem. Tem mais lugar. Vai para os valados, vai para as esquinas, para os lugares escuros. Põe todo mundo para dentro. Só quando você entra na festa de casamento, está todo mundo vestindo com roupas reais. Não é legal isso, não? Aí você tem um rei que está convidando você para uma festa de casamento, onde você não tem a capacidade de levar presente nenhum. Você não precisa levar nada. Nem mesmo a sua roupa serve. Você vai receber uma roupa nova lá. Você está entendendo, gente? O rei está dizendo, você senta na minha mesa, eu te dou tudo. Você não precisa trazer nada. Só tem uma coisa que eu quero que você traga. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero você. Eu quero você na festa. Traz você. Então, tem muito cristão lutando para ser competente, para provar para Deus que merece, quando ele fala, não precisa. Você já merece por causa do meu filho. Então, o Senhor está dizendo, ei, eu quero você sentado na mesa. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então, eu quero você sentado na mesa. Que tudo que você tem, eu vou dar para você. Irmãos, esse é um segredo para a gente trabalhar na vida corporativa, para trabalhar para Jesus, para ser pai. Ele provê tudo. Ele precisa de tudo.
Aquele filho pródigo, aquele filho que voltou, o que o filho podia trazer? Hein? Fabiano, ia trazer o que aquele filho? Não podia trazer nada. O que o pai fez? Botou tudo nele e fez churrasco. Você não precisa trazer nada. Você é filho, você senta na mesa. Tudo está preparado. Amém? E a última coisa, né? Eu quero deixar aqui. A banda pode subir, tá certo? Não? Agora você dá uma risada. Deus está ensinando algumas coisas a você, somente a você, em sua própria jornada única. Não despreze a sua vida. Eu vi tantas pessoas no meio cristão querendo ser o outro. As pessoas vão em conferências. Elas querem ter a mesma experiência que o outro. Elas querem cair que nem o outro caiu. Elas querem ser tocadas que nem o outro foi tocado. Eles querem receber o que o outro... Eu quero ter a sua unção. Não, a unção sua é sua, a minha é minha. Não despreza a sua vida. A gente ouviu o Juan falando aqui, ele fala, meu, o cara tem 40 anos, mano. Aos 25 anos já vendeu a primeira empresa dele por não sei quantos milhões de dólares, não é isso, não? Eu falo, cara, aos 25 anos, se eu começar a me comparar, eu vou embora. Eu não sirvo. Aí você pode estar sentado e falar assim, e eu que nem fiz faculdade? Isso aqui é a jornada dele? A jornada dele é dele. A sua é sua. Durante um tempo da minha vida, também não foi por muito tempo, não. Eu quis ter a jornada dos outros. É ridículo. Não é isso, não? Não se compare com outras pessoas. Querer ser outro gasta muita energia, né? Nossas jornadas são particulares, mas o destino é o mesmo. Estamos todos indo para a casa do Pai. Viver eternamente com Ele. Não é isso, não? Mas para chegar lá, a gente precisa fazer o quê? Aprender a amar uns aos outros e viver uns com os outros. Não é isso, não? Porque quem não ama uns aos outros, não vai amar, não ama a Deus, né? Então, o grande desafio é essa questão de nós vivermos juntos. Estamos numa jornada e só crescemos se permanecemos nela. Não queira viver a jornada do outro, porque lá você não vai conseguir prosperar nem crescer. Não tem como eu querer viver a jornada do Rafael, ele querer viver a minha. Não, isso não existe. É para viver a sua vida mesmo. Enxergue que Jesus já está em sua jornada desde o princípio. Ah, mas eu conhecia Jesus com 60 anos. Ele já estava desde o princípio. E ele vai estar até o fim. Então, irmãos, e por último, eu quero terminar orando, falando sobre isso aqui. Livre-se do peso da performance. Só os que têm fraquezas podem ser mais que vencedores. Porque a gente sai de uma reunião de liderança, a gente fica se sentindo, pô, meu, eu estou muito aquém. Bom, eu nunca vou chegar nesse nível, mano. Eu nunca vou chegar no que o Fernando faz, do jeito que ele faz. Pô, ele já está fazendo isso há tantos anos, ele está tão na minha frente. A gente não é tentado a pensar assim? Minha graça é sempre mais do que suficiente para você. Meu poder encontra a sua plena expressão através da sua fraqueza. Então, diz Paulo, celebrarei minhas fraquezas, pois quando estou fraco, sinto mais profundamente o grande poder de Cristo vivendo em mim. Eu quero ilustrar isso para você da seguinte maneira. Esses dias eu vi, não sei se está na televisão, num vídeo, uma corrida acho que é de 100 metros. Sabe que 100 metros é uma corrida, né, de velocidade. Quanto que é o recorde mundial? Não sei, 10 e poucos segundos? 9,49. Coisa aí, né? Corredor. É que você não corre essa, né? E está na linha todo mundo lá. E tem um japonês de 102 anos. Você viu esse vídeo? 102 anos. Você viu, né? Aí dá a largada, ele sai assim, ó. Andando assim. Ele anda torto. Ele anda assim. Então ele sai. E todo mundo foi. Ele sai andando. Ele sai andando assim. Né? Todo mundo começa a se levantar, tirar foto.
E ele vai até a chegada e faz assim. Eu vi aquilo ali, as pessoas falaram para mim, você sabe o que é ser mais que vencedor? Ser mais que vencedor é o seguinte, Jesus entrou na corrida mais difícil que existia, que custaria a própria vida dele. Ele correu essa corrida. Ele venceu todos os obstáculos. Ele ganhou a medalha de todos os atletas. Ele venceu o primeiro lugar. Ele é o grande vencedor. Amém? Venceu ou não venceu? Aí Jesus desce do pódio. Vai lá. Coloca a medalha de ouro no seu pescoço. E você está andando assim. Ele põe a medalha de ouro no seu pescoço. Segura no seu braço. E diz para ele, nós vamos ganhar essa corrida agora. Está vendo essa medalha de ouro? Ela é sua. Mas eu não consigo correr. Eu já corri. Você só tem que ficar nessa corrida. E aí ele anda com você. Na sua fraqueza. Até a linha de chegada. Ele foi vencedor. Mas você e eu, com as nossas fraquezas, nós somos mais do que vencedores. É mais do que vencedores. Amém, irmãos? Então Jesus nos chamou para viver esse tipo de vida. Onde a nossa competência não é tão importante. Mas sim que a nossa identidade. Não é isso não? Quem você está se tornando mais importante de qualquer coisa que você vai poder realizar na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Muito bom. Do seu lado aí tem uma pessoa mais que vencedora. Não tem? Tem alguém que Jesus botou a... Tem alguém que Jesus botou a... Então, o que o Senhor está dizendo para nós? Não desiste de correr a corrida. Não desiste de correr a corrida. Não fica se comparando mais. Amém, irmãos? Porque para a gente seguir em frente aqui, eu fui em muitas reuniões, eu já fui em muitos eventos e chegou uma hora que eu começava a sair frustrado dos eventos, sabe? Até que o Senhor falou uma vez comigo, ele falou assim, você está olhando errado. Né? Eu já pensei, poxa, eu queria tanto ter uma igreja maior, eu queria tanto que a minha empresa tivesse outra posição. Todo dia reclamei tanto com a minha esposa, eu queria tantas coisas. Quando o Senhor está na jornada conosco, não está? Vamos orar para essa pessoa do seu lado aí? Vamos orar juntos aí, na sua mesa? Vamos terminar orando uns pelos outros? Fala para essa pessoa aí, você é mais que vencedor já. Jesus botou a medalha no seu pescoço aí. Você está olhando para um líder aí, alguém que vai transformar muitas pessoas, amém? Ele já está transformando. Vamos orar. Senhor, nós oramos aqui, te damos graças por esse dia, pelo que aprendemos aqui. Senhor, e pode ser que nós estamos gastando nossa energia em lugares errados, porque a gente não está vendo o que o Senhor nos chamou, Senhor. Vamos orar, nós queremos, Senhor, desperta no nosso coração. Desperta no nosso coração, faz a gente enxergar como o Senhor está enxergando, Senhor. Aqui são, Senhor, pessoas incríveis que estão nesse lugar. Passar esse dia aqui, Espírito Santo, eu peço, incendeia cada coração aqui, Senhor. Há muito mais pela frente. Existe uma cidade para a gente ganhar. Tudo é possível. O impossível para ti é só um detalhe, Senhor. Senhor, nós oramos aqui. Existe um poder de salvação, de transformação incrível nesse salão aqui, Senhor. E eu peço, Senhor, incendeia cada coração aqui. Que a tua palavra penetre profundamente, Senhor, em cada coração aqui. Porque o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos. O Senhor já nos fez mais que vencedores. O Senhor está nos chamando para a gente entregar o nosso coração nesta missão que tem um propósito. Senhor, nós queremos usar tudo que nos tem dado, Senhor. Usar o nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa profissão, onde quer que nós estejamos, Senhor, para glorificar o teu nome, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Pai amado, obrigado pela tua graça, Senhor.
Obrigado, porque nós temos que olhar as coisas que a gente não quer, mas nós temos que focar no mais importante, que é as coisas que o Senhor já preparou. As coisas boas que já estão totalmente preparadas, Senhor. O melhor ainda está por vir, Senhor. Oh, Espírito Santo, desperta no coração de cada um de nós aqui essa tua graça poderosa, abundante, para a gente enxergar o futuro de uma outra maneira, Padre. No nome de Jesus. Fala para essa pessoa do seu lado aí, você já é esse líder do futuro, você já é agora. Já é agora, amém?